O número de homicídios registrou mais uma vez queda no Rio Grande do Sul entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2017. Por outro lado, o crescimento de roubos a bancos cresceu 10%. Nós vamos conversar sobre este assunto com o Major Roberto dos Santos Donato, chefe do Observatório da Segurança Pública do Estado. Seja bem-vindo, Major. Boa tarde. Bom, a gente sempre tem que comemorar, né? Quando os números indicam, né, uma queda, por exemplo, nos crimes contra a vida. Mas, por outro lado, o interior do Estado está bastante assustado com o aumento, né, no número de ataques a agências bancárias, do Banrisul, do Sicredi, entre outras. Vamos começar pelos homicídios. Os homicídios mantiveram a tendência de queda no Rio Grande do Sul. Qual o fator que vocês acreditam que tenha sido determinante para essa diminuição no número de crimes contra a vida? Os números eles se mantêm nessa redução em virtude da continuidade das ações que foram adotadas desde julho do ano passado, né? Já conversou em outras oportunidades, a Operação Pulso Firme, as operações da Força Nacional nos bairros de maior vulnerabilidade, de certa forma, né, uma estabilidade na disputa por territórios, porque o que nós tínhamos de registro significativo é que as facções estavam disputando território e, consequentemente, nós tínhamos mortes registradas entre eles em virtude da necessidade de buscar esse território. Então, os homicídios eles se mantêm nessa proporção, né? Mas o que a gente gostaria, e é um motivo de comemoração também nosso, né, é de registrar que estes homicídios registrados agora, né, eles, pelos números de 2014, ano anterior ao início do governo, né, eles estão 9,2% abaixo. Então, a gente conseguiu recuperar uma situação de crescimento que iniciou já no governo anterior, em 2013, né, e teve uma ascendente até 2017, todos os anos, e agora nós retornamos ao status de dados inferiores ao ano de 2014. Então, isso registra, né, que a nossa tendência não era só sazonal, temporária, etc., de queda, e a gente conseguiu manter, então, né, essa diminuição, não só neste crime, né, mas, por exemplo, no latrocínio nós tivemos... Eu ia chamar a atenção, porque o senhor pontuou muito bem, recentemente a gente noticiou, por exemplo, aqui o caso do jovem de São Leopoldo, que foi assassinado por engano dentro do Hospital Centenário, e havia uma relação, por exemplo, com as facções, e o senhor pontuou agora há pouco. Dá para a gente elencar que outros tipos de crimes contra a vida também tiveram algum tipo de recuo? Latrocínio é um deles, por exemplo? O latrocínio a gente teve, por exemplo, dados de 2014 para agora, né? O latrocínio veio se mantendo numa média de 2014 até o ano passado, e este ano nós chegamos a uma redução de 37,3% comparado a 2014. Sim. Então, ele não foi um crime que teve uma ascendente, né, de 2013 para cá, ele se manteve em uma média nesses últimos 5 anos, mas, né, este ano em específico, comparado a 2014 e até aos nossos anos anteriores, tem apresentado uma queda de 37%. Para te ter uma ideia, houve uma redução de 50% dos crimes de latrocínio comparando o ano de 2016. Né? 2017 já foi bom, teve uma redução boa. Estamos reduzindo ainda este ano, né, numa proporção de 10%, mas é um crime que ele, né, reduziu bastante a esse progresso. Como aconteceu com o roubo, como aconteceu com o furto. E essa é a nossa intenção, né, que a pessoa não esteja envolvida no crime. A vítima não seja uma pessoa. Sim. Então, esse é o grande objetivo. A chamada roubos a banco aumentaram. Melhor que o nosso aumento seja a um estabelecimento onde não tenha pessoas sendo ameaçadas, pessoas sofrendo agressão ou sendo mortas em virtude de não é bem roubo a banco, né? Nós temos uma série grande de furtos qualificados com explosões no interior, né? Nós não temos roubos no interior,
Exceto o cordão humano que aconteceu. Sim. É essa análise que eu quero fazer, mas antes eu quero lembrar, a gente está rodando aí os gráficos, né, que estão disponíveis, que foram disponibilizados. Você aí de casa, você pode participar, se tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Agora sim, um dos dados apresentados, né, registra então o aumento no número de roubos a bancos, 10% entre janeiro a outubro deste ano. Aqui a gente tem noticiado, o alvo das quadrilhas são agências bancárias no interior do estado. Aí a gente tem dois tipos, né, mais clássicos, que é o uso de explosivos, geralmente na madrugada, né, quando não se tem movimento na rua, mas em algumas cidades a gente teve a presença de armas longas, equipamento, né, pesado e o uso de cordão humano, nesse caso. O que a gente pode interpretar desses números? Por que a gente consegue, porque vocês imaginam que a gente está migrando numa criminalidade, num setor que era tranquilo, o interior do estado, muitas das cidades, 2 mil, 8 mil habitantes, se consideravam cidades tranquilas e hoje ficam com medo deste tipo de crime. Se a gente for imaginar a criminalidade no município de 5 mil habitantes, né, hoje o que assusta é isso. O que vocês acham? Há uma movimentação das facções para o interior do estado, por exemplo? O crime organizado ele tem um produto, o dinheiro. Né? Sim. Independente se vai trabalhar com tráfico de drogas, com objetos, com roubo, com televisor, com armas, ele necessita do dinheiro para se movimentar. Então, o dinheiro fica escasso em determinado local e se apresenta em outro. Então, um dos motivos, né, de nós termos aumentos de roubo e furto qualificado nesses estabelecimentos é justamente a facilidade que se tem de alcançar esse dinheiro para perpetrar outros crimes, outras ações com o dinheiro, né, destes roubos. Né? Fica fácil por quê? Porque nós não temos resistência nessas cidades. As cidades continuam tranquilas. Né? Por vezes, essas cidades têm uma ocorrência registrada no ano, que é esse roubo. Claro, o trauma desta ocorrência é muito grande. Mas, felizmente, nós não temos tido feridos nesse tipo de ocorrência. Até porque a nossa orientação, as nossas guarnições é acompanhar. Né? Ninguém vai dar tiro no marginal porque ele está com um cordão humano. Sim, claro. Né? Nós não temos condição de reagir. Falta efetivo da Brigada Militar ou na Polícia Civil? É que independente da quantidade de efetivo que nós tenhamos nessas regiões, nós não vamos conseguir evitar esse tipo de crime. O secretário de Segurança Pública, César Schirmer, chegou a se manifestar que faltaria um compromisso, um comprometimento das instituições bancárias na segurança, um acordo que foi feito e que não está sendo cumprido. Essa responsabilidade tem que ser partilhada? Nós temos agora uma comissão na Secretaria de Segurança fazendo os estudos de uma fiscalização de segurança mínima em estabelecimentos bancários no estado do Rio Grande do Sul, onde aí sim vão se impor para a liberação de alvará desse tipo de estabelecimento algumas questões de segurança para esses estabelecimentos, para que a gente consiga evitar então, principalmente as explosões à noite, porque o roubo vai continuar acontecendo. Né? Uma coisa importante, né? O que estamos fazendo para isso? Então, para as explosões, a Brigada Militar tem feito o deslocamento de tropas de choque nessas cidades do interior, por rotina e principalmente por um estudo realizado onde nós temos a maior incidência, onde circula a maior quantidade de dinheiro, para dar atenção a essas cidades. E nos cordões humanos, nós estamos trabalhando com as operações com aeronaves. Tanto é que a aeronave ela chega junto com a fuga dos marginais. Nós tivemos um evento de cordão humano essa semana, onde foram presos 6 pessoas, apreendidos fuzis, dinheiro. E a semana passada, os 2 eventos que ocorreram, né, nós não obtemos êxito em prender a quadrilha porque o helicóptero não pôde levantar voo. Né? Nós estávamos com mau tempo. Então, dos registros de cordão humano deste ano, praticamente 50% deles nós prendemos a quadrilha no dia do evento. Ou na semana, considerado flagrante, porque não foram cessadas as buscas e etc. A gente tem uma pergunta do Taylor justamente sobre isso.
existe monitoramento nestes bancos e no interior do estado, monitoramento eletrônico e talvez com monitoramento com câmeras de primeira linha leve a identificação dos elementos. E aí justamente, acho que isso tem uma relação direta com esse acordo no investimento das instituições também junto à segurança pública. Essa pergunta é do Taylor. Sim. Não, Taylor, nós estamos trabalhando justamente para isso, né? Uma das necessidades é que tenha câmera e não só que tenha câmera, que essa câmera projete a imagem no nosso centro de operações. Além disso, tem os sensores de presença com reconhecimento facial. Toda essa tecnologia já está sendo trabalhada pela Secretaria de Segurança, justamente para nós termos essa identificação, nós termos uma qualidade melhor, né? Já tem softwares que trabalham com a identificação por movimento. Então, entra uma pessoa para sacar dinheiro, não dispara o alarme. Sim. Param 4 pessoas com objetos longos nas mãos e etc. Dispara o alarme, a câmera lá de Uruguaiana vai aparecer no centro policial mais próximo e vai projetar aquela cena lá das pessoas entrando com armas, com explosivos e etc. Então, esse é um passo que vai ser dado, com certeza, no avanço da tecnologia e da necessidade que nós temos nos próximos anos, meses. Para entender, eu vou voltar umas casinhas, Major. Em Porto Alegre, as ocorrências de homicídio doloso diminuíram quase 20%, enquanto o latrocínio, que a gente falava agora há pouco, não apresentou nenhuma ocorrência no mês de outubro. Quais medidas foram tomadas para a gente poder entender como é que a Brigada, como a polícia, tem pensado essas questões aqui na região metropolitana, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, o furto ou roubo a veículo é uma forma de capitalizar, como Isso. o senhor bem disse, as facções criminosas. Sim. Como é que a Brigada está atuando? É no policiamento ostensivo? É mais na inteligência? Tudo. Tudo junto. Não tem como trabalhar de forma dissociada. Então, né, nós estamos trabalhando... nós temos que trabalhar em diversas áreas. A partir do momento que a gente faz um combate expressivo ao roubo de veículos, a gente vai lograr êxito no latrocínio. Sim. Nós temos lá alguns latrocínios que ocorrem porque a pessoa vai roubar o veículo e há uma reação por parte da vítima e ela morre. Então, se eu estou cuidando, né, dos roubos de veículo, que nós tivemos uma redução em Porto Alegre de 10%, né, nesse mês passado, mesmo que ainda tenhamos um saldo a recuperar, né? Sim. É o único dado negativo que nós levantamos significância é o roubo de veículos em Porto Alegre, que teve um aumento de janeiro até agora de 3%. Dá para a gente imaginar que ações de inteligência, por exemplo, junto a desmanches clandestinos, tudo Nós isso tem que temos ser feito. a operação continua, a operação desmanche continua, as ações de inteligência, né? O planejamento através de identificação de padrões das quadrilhas para roubo de veículo. Então, onde é que se rouba veículo em Porto Alegre? Em determinada área de Porto Alegre se rouba veículo na frente de academias às 18 horas. A pessoa sai da academia relaxada para entrar no veículo. Sim. E, geralmente quem rouba, né, esse veículo são 2 pessoas, os 2 de boné, os 2 com moletom canguru, que sacam a arma e levam o veículo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abordar pessoas nessas características em frente a academias. Sim. Então, esse é o objetivo que a gente faz. A gente tenta traçar um perfil do autor através de uma série de ocorrências, identificar a área, porque essa é uma realidade de uma área. Sim. Na outra área, um cara que está sentado na calçada se fingindo de mendigo, para o carro, ele vai lá e leva o carro. Ou nem sempre o roubo, Ele tá ao furto esperando. também. Né? Ao furto também. O furto. Né? O furto, nós tivemos uma redução muito grande nos furtos. Eu até trouxe um dado anotado aqui. Nós estamos trabalhando com furto e roubo de veículos. Né? Tivemos um aumento dos roubos, comparado a 2014, de 20%. Então, lá em 2014, nós tínhamos um número um pouco mais reduzido de roubos e um aumento e uma diminuição de furtos de 20%. Sim. A quantidade de veículos que sofreram a ação, levaram o veículo, é a mesma. Tivemos lá em 2014 27 mil roubos e furtos e esse ano 27 mil roubos e furtos. Deu uma diferença ali de 500 veículos. Sim. A diferença é a tecnologia dos veículos. Né? Então, continuamos tendo o mesmo problema, só que agora, com a evolução tecnológica, eu não consigo mais Sim.
furtar um veículo. Há uma relação, para a gente poder entender como pensam, né, as facções e a criminalidade. A gente, conversando, começa a especular. Por exemplo, bom, o combate ao tráfico apertou, né, apertou as facções e aí eles têm que se capitalizar de uma outra forma. E aí a gente vê a relação com furto ou roubo de veículos ou até mesmo ataques a bancos. Isso funciona de maneira direta ou indireta, essa relação? Claro. Nós temos um problema muito grande quando nós apreendemos uma grande quantidade de drogas. Alguém tem que pagar o fornecedor. Tá? O fornecedor não está preocupado lá com o traficante que perdeu 10 quilos de cocaína. Ele vai ter que pagar os 10 quilos de cocaína. Né? Para pagar os 10 quilos de cocaína, ele vai ter que roubar um banco, ele vai ter que fazer um movimento com veículos, Sim. Ele vai ter que ter uma frota de táxi, como nós tínhamos um criminoso que tinha, ele vai ter que trabalhar com teleentrega para levantar o dinheiro para pagar os 10 quilos que foram apreendidos pela polícia. Bom, para fechar, já agradecendo a participação, uma última informação. A Brigada Militar apresentou nesta segunda-feira 2.000 candidatos aprovados que serão incorporados à instituição para atuar no policiamento ostensivo. Onde vão atuar, já se sabe onde vão atuar esses policiais? Aqui na capital? Vai ser distribuído pelo interior do estado também? Isso nós vamos ter um retrato disso somente lá por abril, maio, que é junho, que é o tempo de formação desse efetivo. Mas nós temos 21 cidades de atenção que concentram 85% dos crimes e que provavelmente vão receber a maior parte desses policiais. Região metropolitana? Serra, região metropolitana, Vale do Rio dos Sinos e capital. Perfeito. Major, quero agradecer a presença do Major Roberto dos Santos Donato, chefe do Observatório de Segurança Pública do Estado. Seja sempre bem-vindo e que a gente possa comemorar novos números positivos agora, com menos criminalidade e mais paz na capital e no interior. Só nos chamar. Seja sempre Muito bem-vindo. obrigado.